No vídeo de hoje eu quero te ensinar o que significa nascer de novo e quais são os 5 sinais da regeneração genuína. Pega papel e uma caneta, que nós vamos mergulhar no estudo bíblico da palavra de Deus. O novo nascimento ele é um ato exclusivo de Deus. É Ele quem transforma a nossa inclinação ao mal em uma disposição real para fazer o bem. Através do Espírito Santo, o homem é capacitado a viver de forma correta diante do Criador. Ao longo do tempo, tem se perguntado sobre a necessidade de nascer de novo. A necessidade de nascer de novo, ou seja, a regeneração, ela é um dos pilares centrais do cristianismo. O teólogo Aine Grun, aqui nesse livro, Teologia Sistemática, ele vai definir regeneração da seguinte forma: regeneração é Deus despertando a vida espiritual dentro de nós, trazendo-nos da morte espiritual para a vida espiritual em Cristo Jesus. Agora, quando estamos falando sobre o novo nascimento, nós percebemos que ele está em toda a Bíblia. Essa doutrina, ela atravessa toda a Escritura. Todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa que nos separa do Criador. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem ela foi manchada pelo pecado. Como pecadores, o ser humano não pode ser apenas consertado, restaurado ou reabilitado pelo próprio esforço. Nós precisamos nascer de novo. No Antigo Testamento, no Salmo 51, verso de número 5, o rei Davi declara: Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Davi já reconhecia que a pecaminosidade nos marca desde a origem. Por isso, no Salmo 51, só que agora no versículo de número 10, ele pede a única coisa capaz de mudar o homem: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas aí vem a pergunta, na prática, o que significa nascer de novo? Nascer de novo significa nascer do alto, significa ser gerado por Deus, ser vivificado por Ele. O efeito, ele é tão profundo que a pessoa se torna uma nova criatura, como Paulo descreve em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando Jesus conversou com Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, verso 4, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? A essa pergunta, Jesus responde no versículo de número 5. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus mostrou que assim como a mãe faz todo o trabalho no nascimento físico, o Espírito Santo faz todo o trabalho no nascimento espiritual. Ele explica isso no verso de número 8, quando Jesus usa uma ilustração do vento, e ele diz: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem ele e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Com essa ilustração, Jesus está trazendo à mente de Nicodemos: o vento é invisível, mas os seus efeitos são perceptíveis. Nós não vemos o Espírito Santo, nós vemos a mudança que o Espírito Santo produz. Ele mentia, não mente mais, agora ele fala a verdade. Agora você se pergunta, por que Deus opera o novo nascimento? A primeira razão, nós temos que explicar que Deus não tem nenhuma obrigação de salvar o homem que está morto em seus pecados. Mas a Bíblia diz que pela graça, pela misericórdia de Deus, ele nos traz de volta à vida. Na carta aos Efésios, capítulo 2, os versos 4 a 5, o texto vai nos dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Só que existem evidências de uma regeneração genuína. Embora nós não podemos ver esse ação é invisível, mas a reação ela é totalmente visível. Quais são os 5 sinais de que uma pessoa nasceu de novo? Em uma pessoa que nasceu de novo, você vai encontrar
esses 5 sinais. O primeiro sinal é crer que Jesus é o Cristo. Pois o texto diz: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama quem o gerou, ama também o que dele foi gerado. O segundo sinal é mudança no padrão de vida, pois em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 29, o texto vai dizer: se vocês sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Já no capítulo 3, versículo de número 9, o texto reforça essa ideia. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque a semente de Deus permanece nele. O terceiro sinal de quem nasceu de novo é o amor pelo próximo, é o amor pelos irmãos. Em 1 João, capítulo 4, versículo de número 7, a palavra diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. No capítulo 5, verso 2, nós temos um texto que complementa essa verdade. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Observe que o amor, ele tem a geografia da cruz. Lá no Éden, o homem rompe a sua relação com Deus e a consequência disso é que ele vai romper a relação com o próximo. Caim matou Abel. Lá na cruz, se a minha relação com Deus foi reconstruída, um dos primeiros sinais visíveis de que realmente eu estou conectado com Deus novamente é que eu vou amar ao próximo. A quarta evidência de que nós nascemos de novo está em João, capítulo de número 5, versículo de número 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o quinto sinal, a quinta evidência, é a proteção divina sobre a nossa vida. Pois o texto vai dizer assim no capítulo de número 5 e verso de número 18 de 1 João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quando de fato nascemos de novo, o maligno não tem poder de tocar as nossas vidas. É como ocorreu na vida de Jó. Para poder tocar em Jó, ele precisou da permissão de Deus. Se você gostou desse estudo bíblico sobre o que de fato significa nascer de novo, deixa aqui nos comentários a palavra-chave, proteção, que é a quinta evidência de alguém que nasceu de novo. Curta, comente, compartilhe esse estudo bíblico para 3 pessoas e entra na nossa comunidade no WhatsApp para receber em primeira mão os vídeos quando postarmos aqui no canal. Deus te abençoe. Forte abraço.